E Maharaj, entrando nesse processo proativo, né? Você me dá a ideia aqui, o que você trouxe primeiro, que a sua missão é difundir esses conhecimentos, né? Já para mim tá um pouco claro isso, assim. Parece que assim, se você entendeu muito bem a sua missão aqui com esse corpo, não é mesmo? Eu em 79 foi a primeira vez que eu li Bhagavad Gita. Eu tinha 20 anos, trabalhava na Globo, fiz jornalismo, né? Trabalhei no jornal Hoje. E aí eu já estava tipo assim, não é isso. Né? Materialmente falando, tudo certo, né? Mas existia uma inquietude. Foi quando eu, um belo dia, fui para Saquarema, né? Aquela praia legal, e adquiri uma Gita, e quando eu li, eu falei, cara, eureka. Eu gritei na praia sozinho. Era isso que eu estava procurando, por vidas e vidas, né? A minha impressão é que foi um reencontro, né? E aí, então, eu me dediquei a estudar. A primeira coisa que me chamou muita atenção, Mateus... Bom, vou contar um pouquinho só da minha história, por favor. tá? Eu tive, por parte de mãe, uma base católica. Por parte de pai, espírita, kardecista, né? Então, até acredito que eu, meus 15 anos de idade, eu fiz parte ativamente da igreja, fui filho de Maria, congregado mariano, gostava daquele ambiente, gostava da liturgia da igreja, estava feliz ali. Mas sabe como é adolescente, né? Comecei a questionar, e era algo que estava em mim, a lei do karma, a reencarnação, eu tinha essa convicção, sei lá. Que no espiritismo falava sobre isso já, né? Então, mas no catolicismo não. Aí eu fui bater um papo com o padre, ele não foi legal. Aí eu migrei para o espiritismo. Comecei a estudar o Evangelho de Kardec e eu gostei da parte filosófica. Tinha a questão do karma, da reencarnação, que eu me identificava, mas não é uma crítica, só estou contando a minha história. Claro. Teve um ponto que eu não me identifiquei, porque não falava muito de Deus. Deus era o Pai Celestial que falava uma vez a cada 2 meses. E não tinha uma prática assim devocional, né? Uma coisa mais fria, a meu ver, pelo menos no ambiente que eu participei. E isso para não dizer que a coisa de você desenvolver mediunidade, eu não tinha absolutamente nenhum interesse nisso, né? Aí, sabe, mas adquiri o conhecimento e gostei. Aí eu fui morar em Arraial do Cabo. Depois que eu terminei o 2º grau, fiquei 1 ano sabático. Fui com 2 amigos lá para a praia, aquela coisa, né, que aconselho a todos todo mundo que termina o 2º grau, antes de saber o que vai fazer, dá uma brincada, né? E aí comecei a praticar yoga. Hatha Yoga, né? E achei muito legal, porque assim, o que me atraiu no yoga, que eu não vi na igreja católica e nem no espiritismo, é que você ganha ferramentas para você fazer um trabalho interno, não é que você vai só depender da divindade, tudo bem, mas você assume o papel, né? Só que também no yoga passavam para mim uma ideia de um Deus impessoal, uma energia. Isso também não batia para mim. Mas eu gostei da prática. Quando eu peguei Bhagavad Gita e comecei a ler Bhagavad Gita e entendi Bhakti Yoga, o yoga da devoção, aí a prática de Bhakti Yoga eu vi muita liturgia, os estudos muito profundos e uma prática intensa. Aí para mim completou, né? E quando completou, e quando na Bhagavad Gita eu entendi que além de Deus ser uma energia, tudo bem, ele é tudo isso. Porque a Bhagavad Gita passa uma ideia que a verdade absoluta tem 3 aspectos. Tem o aspecto impessoal, tudo é ele. Tem um aspecto localizado, que é chamado de Paramatma, que é a presença de Deus no coração de cada indivíduo. Então existe o Atma, que é a alma individual. Você é um Atma, eu sou outro Atma. Eu não estou dentro de você e vice-versa, né? Cada um é um Atma. Mas ao mesmo tempo, dentro do seu coração e do meu e de todas as pessoas, existe uma segunda alma, que é Deus, que é a super-alma, ou que na visão cristã é o Espírito Santo. Só que além desse segundo aspecto, tem um terceiro aspecto, o Pai.
na visão cristã, ele tem a morada dele, tanto é que Jesus subiu aos céus e está à direita do Pai. Ele não se fundiu com o Pai. Embora exista a unidade, eu e o Pai somos um. Então, simultaneamente, somos um, porque somos partes dele, mas o filho sempre é filho do Pai, nunca vai deixar de ser filho do Pai. Então, somos simultaneamente iguais e diferentes, iguais em qualidade, diferente em quantidade, né? É dito que Deus é Sat, Chit, Ananda. São 3 atributos. Sat, eternidade. Chit, consciência plena. E Ananda, bem-aventurança. E a alma também é Sat, Chit, Ananda. Eterna, consciência plena e bem-aventurança. Eu brinco, eu falo que a alma é Sat, Chit, Anandinha. E Deus é o Sat, Chit, Anandão. Né? Ele é o infinito, nós somos o infinitesimal. Então, quando eu entendi pelo estudo da Gita e depois outros livros, né, que Deus também tem um aspecto pessoal absolutamente transcendental. A gente tem que parar de querer projetar a nossa ideia de pessoa. Não tem nada a ver com... né? Isso bateu demais para mim, porque eu, desde pequeno, eu tinha essa ideia de que Deus é um amigo, que eu agora perdi o contato. Eu estou em contato com ele está em contato comigo, mas é um contato espiritual, mas que eu tenho uma relação pessoal com ele. Ele é meu amigo. Eu tinha essa coisa, né? Então, Bhakti Yoga me proporcionou isso, essa coisa de que Deus é tudo. Ele está no coração de todo mundo, mas existe a morada espiritual e a meta é você se transferir para lá e não sair desse samsara e se fundir em algo e aniquilar a sua individualidade. Isso para mim nunca não fez sentido, né? Como um dia desse eu estava conversando com uma pessoa que ele é ateísta. Ele falou, olha, não tem nenhuma motivo para acreditar em Deus, porque não tem nenhuma prova científica que Deus existe. Deus não existe. Eu falei, você está se contradizendo. Você dizer que do nada surgiu tudo, isso é a coisa mais anticientífica possível. Do nada surgiram milhões de espécies e tem um pavão que abre a cauda, tem um beija-flor, que sei lá, né? A gente pode dar coisa mais... Do nada surgiu tudo. Isso, não existe nada mais anti-ciência do que essa teoria, né? E o acreditar que ele não existe já é acreditar, né? Porque você está acreditando em algo, né? Nele mesmo, né? Exatamente. Por isso tem um filósofo que eu não sei quem foi, agora não me lembro, ele fala uma coisa bem legal, que na história, na relação de compreender ou aceitar a existência de Deus ou não, tem 3 opções. Eu acredito que exista. Pode ser, pode não ser, que é mais o agnóstico, né? Ou Deus não existe. As únicas dessas 3 opções, as 2 que são plausíveis, é a primeira e a segunda. Que Deus existe e que pode ser. Porque se alguém afirma Deus não existe, para ele afirmar isso, ele tem que ser onisciente. Ele tem que ser o conhecedor de tudo. E se ele é onisciente... Ele já é Deus. Ele já é Deus. Então é contraditório. É impossível você afirmar Deus não existe com propriedade. Não temos condições. Ser agnóstico, legal. Não sei, ele é inconcebível. Pode ser, pode não ser, né? Primeiro porque, vamos combinar, as religiões, elas passam uma ideia de Deus, elas fazem um desserviço. Desserviço, porque a fé é complicada, né? Quando a pessoa se pauta só na fé, ela se torna meio irracional. Aí não dá, né? Aí não dá nem para conversar, né? É muito melhor você conversar até com um ateísta, que é ético, educado. Se encontra ateístas, são 10.000 vezes melhor que religiosos. Pessoas, sabe, honestas, caridosas, que é o modo da bondade, né? E já é um modo muito espiritual, né? E essas pessoas têm muita facilidade de compreender Bhagavad Gita e muita dificuldade de seguir uma religião. Se você fosse me apresentar aqui, Maharaj é uma pessoa religiosa, não sou. Realmente eu me vejo como um guerreiro espiritual.
para mim, a religião não faz muito sentido. A religião, no quesito exclusivamente fé. Porque a fé muda. Como eu contei a minha história, a fé vai mudando, né? E também, só para finalizar a minha história, que não acabou, né? Lógico. Quando eu estudei Bhagavad Gita, a partir desse momento, que já faz 45 anos, eu escrevi vários livros sobre a Gita, né? Eu me tornei um melhor cristão. Eu não deixei de ser cristão. Eu me tornei um melhor espírita. Não é que, entendeu? Você vai agregando valores. Não é que, eu não sou... Como assim? Se você se baseia em Bhagavad Gita, você vai ser um baita de um cristão. E o que Cristo ensinou te ajuda a entender Bhagavad Gita. Por exemplo, teve agora o Dia Internacional do Yoga, uns 10 dias atrás. Eu também participei de um evento. Aí me perguntaram um verso das escrituras que falava sobre yoga e definir. Eu falei, olha, para mim, a melhor definição de yoga é dada por Jesus. Quando ele fala, buscai o reino de Deus e o resto virá como acréscimo, e o reino de Deus está dentro de você. Isso é yoga. Tem nada mais yoga do que isso, né? O restante vai vir. Busca o reino de Deus, né? Isso é o resultado também de cantar o mantra, que é um outro tema legal. Porque a gente passou a vida cantando o Pai Nosso. E o que o Pai Nosso fala? Se você cantar o nome de Deus, santificar o nome de Deus, o que vai acontecer? O reino de Deus vem até você, meu Deus. Mas a gente só ficou como papagaio, a gente não meditou nisso. Não botou dentro ali aquelas ideias, né? Não introjetamos e aquilo não ganhou, não revolucionou a gente internamente, porque é a tal da fé. A fé, ela só tem valor quando ela é... intrínseca. E baseado em experiências, por exemplo... estudos, né? Isso, tem que ser racional. A fé tem que ser racional. Não pode ser irracional. Lógico, a fé tem seu valor. Mas eu estou querendo combater porque às vezes as pessoas só acham que isso é tudo, né? E a fé não salva ninguém. O que vai salvar é o comportamento.